Graça, paz e misericórdia da parte de Deus para com todos os irmãos, e que Deus continue abençoando-os e edificando-os na sua palavra. A nossa escola bíblica dominical de hoje se encontra baseada na passagem de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, que diz o seguinte, a palavra de Deus: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Esta passagem bíblica faz parte de um texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 10, que Paulo faz um relato de uma revelação no terceiro céu que teve da parte de Deus. O motivo deste relato é que Paulo pretendia reverter uma situação em que os crentes de Corinto estavam dando ouvidos e acolhendo alguns que se diziam apóstolos de Cristo, mas que o ensino não era o verdadeiro evangelho, pois estavam pregando e ensinando outro Jesus, outro evangelho, do qual Paulo não tinha ensinado, conforme está registrado no capítulo 11, verso 4 de 2 Coríntios. Esses falsos apóstolos eram provenientes da Judéia, e com as suas pregações queriam tirar a autoridade de Paulo, tentando ganhar a autoridade na igreja de Corinto. Paulo chama esses apóstolos de apóstolos fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e que os crentes de Corinto não ficassem maravilhados com as revelações e pregações deles, porque o próprio Satanás, para enganar, se transfigurava até em anjo de luz, conforme o capítulo 11, verso 13 e 14 de 2 Coríntios. Neste intento dos falsos apóstolos, estava a diminuir e questionar a autoridade de Paulo, dizendo-se verdadeiros israelitas, eles serem verdadeiros israelitas, e acusando Paulo de judeu da dispersão. Falavam de sinais e prodígios feitos por ele, afirmavam que tinha visões e revelações de Deus, diziam que tinha autorização dos religiosos de Jerusalém, com o propósito de dar credibilidade aos ensinos deles, em detrimento dos ensinos de Paulo. Então, Paulo rebate essas afirmações dos falsos apóstolos, perguntando: são hebreus? Eu também. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu muito mais do que eles ainda. E aí Paulo faz um relato com relação à diferença daqueles falsos apóstolos de um verdadeiro apóstolo de Deus, que era autenticado pelas marcas do seu sofrimento por amor do Evangelho. E ele começa dizendo, fazendo um relato de tudo que passou. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo do deserto, em perigo do mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Me oprime cada dia o cuidado das igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, vou gloriar no que diz respeito às minhas fraquezas. Eles têm revelação, eu também tenho. E aí, então, Paulo começa a contar no capítulo 12, versículo de 1 a 10, a sua experiência da revelação que teve da parte de Deus, no qual está inserido o versículo base da lição dominical de hoje. Vamos aqui para a Bíblia, para a gente, em versículo em versículo aqui, nós entendermos o que Paulo quer dizer. Ele começa no versículo 1 do capítulo 12, de 2 Coríntios, que diz o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele está dizendo aqui que não é bom se gloriar, não é? Não é bom se exaltar, ou se sentir melhor porque tem uma revelação, não é? Ele disse aqui, em verdade, não convém gloriar-me, mas vou passar as visões e a revelação do Senhor. Verso 2.
Conheço o homem, veja como é que ele começa aqui. Conheço o homem, ele está falando dele mesmo, mas ele fala de uma outra pessoa. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Ora, 14 anos Paulo passou por essa experiência aqui e não contou uma vez sequer. Ele tinha como propósito não chamar atenção para ele. Porque quando a gente conta uma experiência com Deus, que passou com Deus, nós estamos muitas vezes atraindo a atenção e a glória das pessoas para nós. E é Cristo quem tem que ser glorificado, não a gente. Então Paulo tinha o maior cuidado com isso. Ele não contou há 14 anos que ele não tinha tido essa experiência e não relatou uma só vez. Agora ele vê a necessidade, por causa do que está acontecendo em Corinto, de revelar esta experiência que ele teve com Deus. Verso 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então, Paulo tem uma experiência extraordinária que aqueles apóstolos, falsos apóstolos, nunca teriam. Não é? As revelações dele eram falsas, mas a de Paulo era verdadeira, porque o que ele estava falando aqui era verdade. Se ele tivesse que se gloriar, ele se gloriaria porque era verdade aquilo que ele estava falando. Não é? Ele não estava mentindo. E há 14 anos que ele tinha passado por isso, e ele, calado, sem falar nada, sem dizer nada, porque era perigoso fazer isso, porque o ser humano é atraído, não é, por essas coisas. Então ele se manteve calado, e a igreja de Corinto já era complicada, porque ela fazia acepção de apóstolo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então Paulo tinha o maior cuidado com isso, e por isso ele não tinha revelado nada que passou. Verso 5. Verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Olha, coisas que ele ouviu lá que não era entendível por um ser humano comum. Então, não era lícito falar, não era lícito revelar. Não é? Verso 5. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então, de um homem assim, eu posso me gloriar, porque estou falando a verdade, não é? Mas não convém isso, não convém. Então, me gloriarei nas minhas fraquezas, senão nas minhas fraquezas. Verso 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio ou louco, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, a preocupação dele não era chamar a atenção para si, não era contar nada disso para que as pessoas vissem nele qualquer outra coisa que não fosse um apóstolo que pregava a verdade, que pregava a realidade, que pregava a Cristo crucificado, como ele disse, né? Que tinha pregado a Cristo unicamente crucificado. Não trazia nunca atenção para ele. Não é? O objetivo dele era mostrar a Cristo como Salvador, como Senhor de cada um. Então ele não tinha interesse nenhum em estar falando revelação, que não é o caso das igrejas hoje. O que mais a gente vê hoje nas igrejas é pessoa contar revelação. Não é? Chegar na frente, eu conversei com Deus, eu falei com Deus, eu tenho revelação, e Deus disse isso, disse aquilo. Paulo nunca falou há 14 anos. Ele tinha mantido esse silêncio. Falou agora justamente para tirar os coríntios de uma situação deplorável, de uma situação de perigo espiritual. Verso 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, me foi dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não exaltar. Que coisa, né? Eu estava lá no céu, ouvindo coisas que ninguém entenderia, coisas inefáveis que não era lícito falar. Aí quando ele desce, quem está esperando ele aqui? Um demônio, mensageiro de Satanás. Não é?
esperando ele. E aí, foi como um espinho na carne, como uma estaca no corpo. Né? Paulo ficou com isso 14 anos sofrendo. 14 anos. Esse espírito fazia o seguinte: foi-me dado o espírito na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, ou seja, humilhar Paulo, não é? Humilhar ele, para que ele não se exaltasse, a fim de não me exaltar, ou seja, de usar essa visão, essa experiência que eu tive com Deus, para me promover, para achar que sou bom, que sou melhor, que eu tive na presença de Deus, que sou mais do que qualquer outro. Então Deus vai e coloca, e diz que foi colocado, está subentendido aqui que foi Deus quem fez isso. Deus quem colocou um mensageiro de Satanás para todo dia humilhar ele. E era uma coisa que podia ser na carne ou também na alma. Não é? Porque uma coisinha pequena, ninguém vai orar a Deus. Veja o que é que ele diz aqui, ó. Acerca do qual, não é? 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ninguém ora a Deus 3 vezes para tirar uma lasquinha de pau que entrou no dedo. Ou por causa de uma feridinha, era coisa dolorosa mesmo. Há 14 anos que ele vinha sofrendo com isso, calado, e não revelou nada a ninguém. Essas eram as marcas, não é, daquele relato todo, em que aqueles falsos apóstolos não tinham. Isso aqui só os verdadeiros apóstolos passavam por isso aqui. E ele era um desses, não é? Do qual ele sofreu 14 anos calado, sem revelar nada para que não chamasse atenção sobre ele. Acerca do qual, verso 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que Deus desviasse de mim. E veja a resposta que Deus deu a ele. E disse-me, o Senhor falou para ele, e disse-me, verso 9, a minha graça te basta. Ah, meu Deus. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, não afastou esse espírito maligno que o esbofeteava, que o humilhava todo dia e que tornava a vida dele dolorosa. Mas deu graça para suportar. Deu graça para que Paulo, com esse sofrimento, não se exaltasse, se mantivesse na capacidade de Deus usá-lo, não é? Para que ele não se exaltasse. Deu a graça, e Paulo conviveu com isso, sofrendo, mas pela graça de Deus, não é? 14 anos sem dizer nada, sem falar nada. E disse-me, verso 9, disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus pode usar um servo humilhado, não é? No lugar dele, mas não pode usar um servo exaltado, senhor de si, não é? Acha que é melhor do que os outros, que prega melhor, que fala melhor, que é isso, que é aquilo. Não pode usar, mas Deus pode usar um servo humilhado, e por isso que ele usava Paulo, porque ele colocou um mensageiro de Satanás para esbofetear, e com um espinho na carne, era sofrimento, mas a graça de Deus me dava condição de suportar. Não é? E disse, a minha graça te basta, verso 9, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Entendeu? Ele entendeu que era na fraqueza dele, na dependência de Deus, na situação em que ele clamava ao Senhor, orava ao Senhor, que Deus se aperfeiçoava, que Deus o usava como instrumento da verdade, da graça, da misericórdia de Deus. Ah, meus irmãos, isso aqui é terrível. Não é? A gente olha para as pessoas hoje, as pessoas querem estar aí só na posição de honra, não é? De ser adorado pelos adoradores de Cristo, de estar lá em cima, bajulado. Paulo diz, não, olha, nas minhas fraquezas é aqui, olha aqui que eu tenho que estar, Deus me colocou aqui para que eu seja usado por Ele. Usado por Ele.
Verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha a diferença. Né? É nas fraquezas, nas minhas fraquezas que ele sente prazer. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Que maravilha. Quando nós reconhecemos realmente que é Deus que nos sustenta, que é Deus que nos traz o conhecimento da sua palavra, que é Deus que nos dirige conforme a sua vontade, que nós dependemos dele todos os dias da nossa vida, não é? Seja para andar, para falar, para comer, para dormir, para viver, para trabalhar, tudo nós dependemos de Deus, nós somos dependentes dele em todas as coisas. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Foi esse entendimento que Paulo teve, não é? Que nas suas fraquezas, nas suas dependências, ele tinha o Senhor como alvo e como objetivo. E era instrumento de Deus nas mãos dele para trazer a verdade do Evangelho, para trazer a salvação aos gentios, para trazer conhecimento da paz, da misericórdia e de Cristo como aquele crucificado, o qual nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus continue abençoando os irmãos, que Deus continue edificando com mensagens na sua palavra, a ponto de nós ficarmos cada dia reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa dependência em Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos. Amém.